os pais estão procurando a escola porque as crianças estão apresentando, juntamente com os adultos, né, também questões de ansiedade, algumas crianças até depressão, ou TDAH, enfim. E eles vêm encaminhados algumas vezes ou por pediatra, ou por neuro, e assim sucessivamente, né? E o que eu fiquei pensando quando a Paula conversou comigo, né? Desculpa, minha cachorra, estou em casa. É assim, o que eu fiquei pensando? Primeiro, eu li aqui uma frase que eu vou dar uma lida bem pequenininha, é um parágrafo. Diz assim: toda criança entregue à nossa guarda, então seja ao orientador, ao professor ou os pais, né? É um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina, ao Ó, tô exercício do bem. participando, tá? Oi? Com a, vou continuar. Com a força das nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe a esperança. Aí eu achei interessante essa frase e entendi que seria uma boa forma de começar. Por quê? Porque hoje o que nós estamos vivendo, nós pais, nós profissionais, nós crianças, enfim, todos nós, é um momento de vulnerabilidade, né? Então, incerteza. Então, nós estamos diante de uma pandemia, né? E quer dizer isso? Quer dizer que é algo que está pegando o mundo todo. Então, nós vamos falar aqui, no nosso caso, né, que é a cidade de São Paulo, e que ninguém sabe nada. Então, o que que acontece, né? A gente olha ao redor e cada um diz uma coisa. E aí a gente não sabe mais em quem acreditar. E essas crianças, no caso, filhos de vocês, eu também tenho filhos, a Paula tem filhos, tanto a Vânia quanto a Cristiane da Lex Cognita também. E nós sabemos que os filhos são as pessoas que mais amamos. Então, com certeza, são as pessoas com as quais mais nos preocupamos também, né? E aí a gente olha ao redor e a gente vê essa situação de incerteza e não sabe para onde ir. Então, essas crianças foram tiradas da escola já desde março, então nós estamos indo para 5 meses, né? Com essas crianças com ensino à distância. E cabe a nós avaliar e observar o que está acontecendo ao nosso redor. E qual é a situação hoje, no caso da nossa cidade, né? Que a gente, então, responde ao prefeito, tá certo? Ele, no primeiro momento, tinha dito que voltaríamos no dia 8 de setembro, né? Que seria para reforço, para esse acompanhamento mais de perto. E agora já se modificou isso e foi para o dia 8 de outubro. 7 de outubro, desculpa. Então, eu acredito que na cabeça dos pais, o que está passando? Bom, mas se o prefeito que está lá, está com a comitiva do Covid, ele primeiro falou setembro, agora ele falou outubro, será que ele sabe o que está falando? Será que nós podemos confiar no que está acontecendo? Então, eu penso da seguinte forma, né? Se a gente parar e avaliar que o prefeito teve um câncer e que ele mesmo é muito mais vulnerável do que muitos de nós, e está ali do lado da comitiva, avaliando e está dando essa autorização, então acredito eu que isso tudo é com base em estudo, né? Com base em estatística, e que nós, enquanto cidadãos, nós temos que confiar, né, nisso que está sendo estudado, que é o que nos cabe. Agora, quando a Paula colocou o tema, né, digamos assim, como retornar às aulas diante dessa insegurança, né? O que é essa insegurança? A nossa segurança é algo que está dentro de nós, é algo que a gente desenvolve desde de criança e a gente passa para os nossos filhos e assim sucessivamente. A questão é que quando tem um fator externo que vem e cutuca, e é o que está acontecendo hoje, porque esse fator externo ele tomou uma proporção muito grande, né? Aquilo meio que balança, entendeu? Então a gente acaba por ficar assim: será que vou ou será que não vou? E eu acredito que a possibilidade de se tomar uma melhor decisão
é baseado naquilo que a gente está vendo ao nosso redor. Então, primeiro, que as pessoas responsáveis pela saúde pública estão autorizando. Segundo, quando eu coloquei o meu filho na escola, quando eu fui em busca da escola para o meu filho, eu avaliei e eu escolhi. Logo, eu confio nessa escola. Eu tenho que acreditar também, evidentemente, que a escola está se preparando, está disponibilizando todos os recursos necessários para que o meu filho fique em segurança, tá certo? E aí eu vou juntando, vou formando esse quebra-cabeça e vou pensando também, será que então é importante agora, outubro, essa criança vai voltar em outubro, só tem outubro e novembro, já não frequentou o ano todo? A minha forma de ver, e foi por isso que eu achei interessante aquela frase, é assim: a criança, ela nasce é, emocionalmente, digamos, sem nada, né? Ela forma o seu corpo emocional a partir das relações. Num primeiro momento com os pais, depois com professores, amigos da escola e assim vai, né? Com quem está ao seu redor. Ou seja, a segurança da criança, e aqui, pelo que eu entendo, vocês têm crianças de 2 anos até 15 anos, né? Então, para os menores, principalmente, a segurança está nos pais, né? Porque eles ainda não desenvolveram isso dentro deles. Então, a forma como os pais estão lidando com essa questão, a forma como os pais vão levar essas crianças até a escola é muito importante para que a criança vá e não se sinta, digamos, em perigo, por assim dizer. Porque cada família está encarando essa situação de uma forma, né? Então, uns mais preocupados, outros menos. Existem famílias que já tiveram perdas, outra que isso é uma questão assim muito distante. E aí cada um vai encarando da sua maneira. E é importante a gente compreender o quê? Que a forma como nós, adultos, lidamos com isso vai sendo passado para os nossos filhos. Para os nossos filhos, para os nossos netos, tem criança que estão ficando na casa dos avós, porque os pais têm que trabalhar, e a gente sabe que não tem como a gente parar, né? É impossível, a vida está andando, a gente se alimenta, a gente vive, a gente se movimenta, né? A gente se transporta. Então, não tem como simplesmente a gente parar tudo. A gente vai ter o quê? Que se adequar, né? A adequação é extremamente importante. Agora, não tem como a gente parar, né? E essa, para as crianças, creio eu que essa retomada, mesmo que seja de um bimestre, é bastante importante, porque aí a criança vai voltar para sua rotina, vai voltar para o seu horário, e isso tudo é exatamente o que fortalece a segurança que eu estava falando antes. Basicamente, esse seria, digamos assim, o que eu tenho para trazer enquanto tema. E eu queria saber de vocês o que está mais incomodando, ou se vocês querem só ouvir, como que está isso? Para os pais, ou mesmo para a Paula, para a Cristiane e para a Vânia, né, que representam a Alex Cognitive, que também estão bastante, assim, interessadas, né, em como fazer o melhor neste momento, né, que é um momento que a gente não sabe aonde está pisando, né, e o que a gente vai fazer. Alguém quer fazer Pessoal, alguma e colocação? fiquem à vontade, se vocês não quiserem falar, né, aqui por áudio, digitem no bate-papo que eu faço a leitura, eu vou acompanhar aqui. Então, a Viviane veio aqui com toda a experiência dela, né, Uhum. falar um pouquinho, mas é muito importante que seja uma via de mão dupla, né, que vocês coloquem aqui as dúvidas, angústias, medos, para que a gente possa dividir isso e encontrar uma melhor forma, né, um melhor atendimento nesse retorno, né, quando ele houver. E só para quebrar o gelo, Viviane, eu vou iniciar Pode aqui falar. Sim. com uma pergunta, né? Por exemplo, eu também tenho 2 filhos e por mais que a gente não assista tanto noticiário, eles ouvem, eles veem, né, algumas informações e as crianças acabam sentindo esse medo, né? E uma coisa que eu, principalmente nos últimos dias, venho pensando bastante é que
de uma forma ou de outra a gente vai ter que viver com isso, né? Até que a gente tenha uma vacina, a gente tem que aprender a viver com isso, com todos os cuidados, precauções, tudo, né? Como, né, eu tenho filhos em idades diferentes, né? Um está no Fundamental 2, a outra no Fundamental 1. A menor já tem um pouquinho mais de medo, acho que o maior tem um pouquinho mais de consciência, né, de algumas coisas. Como a gente tranquilizar? Porque apesar de haver o risco, né, que há, isso a gente não tem o que dizer, qual a melhor forma, né, da gente colocar isso para eles, assim, se você puder Sabe, nos ajudar? eu acredito da seguinte forma, né? A gente está vivendo num mundo, né, onde nós estamos assim expostos, digamos assim, a muitos perigos, né? Então, se eu tenho um filho, por exemplo, que vai para a escola de metrô, eu falo assim para o meu filho: olha, coloca a mochila na frente do corpo, porque infelizmente tem pessoas que entram no metrô para roubar, por exemplo. A gente tem que falar. Então, a gente não quer dizer que todo mundo que está no metrô é ruim, porém, a gente tem que ter certos cuidados. E a gente faz isso com os filhos. Isso não significa que a gente está querendo dizer a eles que o mundo é um lugar horrível, onde só tem pessoas ruins. Não é isso. Mas existem pessoas que realmente fazem isso. Então a gente orienta, ó, carrega sua mochila na frente, fecha o zíper e preste atenção. Então isso seria mais ou menos um paralelo. Agora, diante de um vírus, o que que eu posso fazer? Ó, você usa sua máscara, você a partir do momento que você coloca a mão em algum lugar, você tem que higienizar a sua mão, seja lavando a mão, seja passando álcool gel. Por quê? Porque neste caso, né, o inimigo, vamos dizer assim, entre aspas, ele é invisível. E aí é por isso que dá essa sensação tão grande de vulnerabilidade. Porque quando você tem medo de alguma coisa, mas aquela coisa você vê, você tem como fugir, você tem como se esquivar. Agora, quando você tem um amigo invisível, aí fica difícil, porque você tem a sensação de que você está aqui e de qualquer lado ou a qualquer momento aquilo pode te atacar. E também não é assim, né? Se fosse assim, nós já seríamos uma espécie em extinção. Não é assim que acontece, né? Existe um risco, existe sim perigo, tanto que o tempo todo a mídia faz os alertas, e seja no WhatsApp, a gente nessas redes sociais, só se fala nisso. Então, é um assunto que está aí em pauta desde março. Obviamente, as crianças, elas estão ligadas, né? Elas estão ligadas, elas se preocupam, elas também ficam com medo. Essas crianças também têm uma coisa importante, né? A dizer, elas estão há 4 meses em casa. Então, querendo ou não, do lado do pai e da mãe, a gente sempre dá um jeitinho, né? Se a gente não quer fazer, a gente dá um jeitinho. O pai e a mãe não estavam preparados para acompanhar o estudo, né? Nem todo pai e toda mãe é professor. Então, eles estavam tendo esse auxílio, porém, de uma forma diferente do que seria dentro do ambiente escolar, que é um ambiente controlado para o aprendizado, né? Então, assim, até esse retorno, até esse preparo, eu entendo que também deve ser colocado nessa questão. Ó, você estava em casa, não era férias, que logo no começo as pessoas falaram isso, né? Porque para a criança ficar em casa final de semana e férias, não estudar, né? Então, teve toda essa adaptação. Então, esse retorno é importante, porque já imaginou uma criança ficar de férias, supostamente de março até fevereiro do ano que vem? Perde-se totalmente o referencial, porque o nosso referencial, inclusive do adulto, muitas vezes é externo. Da criança, principalmente, eles têm um referencial mais externo do que interno, entendeu? Então é importante a gente prestar atenção nisso. E com relação à forma como os pais vão colocar, é exatamente isso, é o cuidado com a higiene, é o cuidado de não tirar a máscara, da importância de usar, né? Porque a criança dentro de casa provavelmente não estava usando, né? E na hora de sair estava saindo muito pouco, então é assim que estava acontecendo. E aí a criança tem que ter consciência. Tudo aquilo que a gente tem, o conhecimento, né, já nos dá
é uma sensação mais confortável. Eu me sinto um pouquinho mais confortável nessa situação. Por quê? Porque eu a conheço. Porque geralmente o medo ele tem a ver com o desconhecido. Tá bom? Muito obrigada, Viviane. Alguém quer falar, pessoal? Tem alguma dúvida? Quer dividir alguma coisa? Estamos aqui para ouvi-los e para ajudá-los. Se quiserem mandar pelo chat Boa também. noite. Deixa eu só perguntar. Oi, Deixa eu só fazer uma Jaqueline. pergunta. Que nem, por exemplo, assim, na hora do intervalo. Os meninos não são muito de se agarrar, mas as meninas são mais de se abraçar, tudo. Como que eu vou fazer pra, tipo, na hora do intervalo, vocês vão soltar toda a turma junto, vocês vão fazer intervalos diferentes? Como vocês vão fazer? Oi, Jaqueline, acho que aí é comigo, né, Viviane? Com certeza. A princípio, os intervalos serão na sala de aula, tá? A gente ainda não vai poder fazer ele de uma forma coletiva, na cantina e no espaço que a gente tem disponível para eles. Então, será na sala de aula. E aí, uma coisa até que eu ia dividir com vocês, né? A gente vai ter ainda uma reunião de pais para falar sobre protocolo, para tirar dúvida, esse protocolo que a escola tem que fazer, que na verdade o nosso já está pronto, será dividido com vocês, só não foi ainda porque a gente ainda não tem uma data exata, né? A gente vai orientar tudo o que pode, o que não pode, vai ter que manter o distanciamento sim, a gente tem que passar essas informações para os alunos, né? E lá na escola, eu vou usar o termo cobrar, mas é mais orientar e observar para que não tenha esse, né, contato físico, a gente tem que fazer dessa forma, e a gente também tem que dividir um pouco responsabilidades com os pais. Na verdade, isso já acontece, né? Escola e pais têm que andar junto para que a gente tenha um resultado. E daqui para frente, só vai aumentar, porque toda orientação que passar na escola, os pais vão ter e a gente vai precisar da ajuda dos pais para que haja esse reforço da orientação em casa também, né? Eu até entendo, Jaqueline, que a nossa dificuldade maior seja com os menores, né? Fundamental, educação infantil, fundamental 1, os anos iniciais, porque eles têm mais essa necessidade, né? Os maiores já, pela nossa experiência e pelo que a gente tem visto, ele já tem um pouco mais desse entendimento e já sabe que tem que ter o distanciamento, que vai poder conversar, que vai poder estar ali junto, mas que vai ter que manter. Então, respondendo a sua pergunta, o intervalo ainda, quando nós voltarmos, né, vai ser na sala de aula, e para que a gente consiga manter melhor essa organização do que juntar algumas turmas, enfim. Vai ser isso, mas a gente, num segundo momento, vai passar todas as informações do protocolo do colégio, da parte sanitária e todas as informações que os pais vão ter para nos ajudar nesse retorno, né? Para que seja um retorno seguro e acolhedor para os alunos, né? E aí até falando um pouquinho, Viviane, o que a gente se preocupa bastante, né? Nesse retorno dos alunos, na questão de que todos estão em casa, não estão tendo esse contato, né? E de como a gente... Porque isso é preocupante, né? Eu tenho filhos em casa e a gente vê o quanto eles sentem falta, né? Isso é uma coisa que nós da escola nos preocupamos demais, demais mesmo. Não só com os alunos, professores, colaboradores, mas principalmente os alunos, porque o adulto ele tem uma facilidade maior, né, no meu entendimento, de, olha, a situação é essa, vamos ficar dessa forma. Agora, a criança nem sempre tem, né? Boa noite, Eduardo, posso fazer uma Claro, pergunta? Eduardo. Boa noite, tudo bem, doutora Viviane? Então, meu filho está no Fundamental 1, e eu sinto que a Paula acabou de falar, que ele tem uma necessidade enorme de estar indo para a escola, de estar com os amigos. Tanto foi feito um teste esses dias da aula que o colégio promoveu aí, ele foi um dos alunos que foi, ele voltou, assim, empolgado, feliz, tudo muito legal. Eu adorei estar na escola, eu entrei na minha sala de aula, eu conversei com a minha professora, eu vi ela, e assim, ele está muito feliz. Só que, por outro lado,
ele tem muito medo de voltar. Ele fala, mas e o coronavírus, pai? E o coronavírus? Então, assim, eu queria se a senhora pudesse passar uma dica de como a gente está passando, tentando tirar esse medo das crianças, né? Porque eu sinto isso, eu trabalho com educação também, e assim, mesmo estando na área da educação, eu tenho essa dificuldade em estar passando isso para ele, uma tranquilidade de que vão ter os protocolos, que não vai ser como era antigamente, que vai ter novas regras, né? Então, tudo com prevenção, prevenindo para que não aconteça nenhum problema com o coronavírus. Então, eu gostaria que a senhora pudesse passar uma dica para a gente como tranquilizar as crianças nesse sentido, que mesmo tendo toda a empolgação, assim, a falta que ele sente, ele tem um medo do corona. É assim, Obrigado. né? Imagina, eu que te agradeço. É assim, né? Vamos pensar uma coisa juntos, né? O coronavírus, ele está no shopping? Não sei. O coronavírus, ele está na escola? Não sei. Então, onde está o coronavírus, né? O coronavírus está aí, no ar. Ele pode estar no mercado, ele pode estar no açougue, ele pode estar no shopping, ele pode estar na escola, ele pode estar no pet shop. Então, quando a criança diz assim, ó, mas aí eu vou voltar, eu quero muito voltar a falar com os meus amigos, eu quero conversar. Mas e o coronavírus? Bom, a gente não sabe se o coronavírus vai estar na sua escola, né? O que nós sabemos é que a sua escola, né, ela está preocupada e tem a responsabilidade em manter tanto o ambiente físico e também aos alunos de uma forma segura. Isso é o que eu posso te dizer, né? Porque eu também não posso dizer outra coisa, porque vai que um dia uma criança tem, a gente não sabe. As crianças, elas vêm da casa delas, tem pais que estão trabalhando, tem pais que estão tendo que usar o transporte coletivo. Então, são muitas situações, né? Mas o que a gente pode dizer para a criança é exatamente o que ela está perguntando. Ó, quando começou, fechou tudo. Aí veio alguém que estudou e falou: ó, vamos então começar a abrir. Aí nós abrimos alguns estabelecimentos num horário restrito, fizemos essa experiência. Olha, bacana, está dando certo, está diminuindo o número de casos. Bom, então vamos abrir mais um pouquinho, vamos estender esse horário. Estamos estendendo, ó, tá caminhando bem, continuou reduzindo o número de casos. Bom, então vamos ver se essas crianças podem retornar à escola. E por que as escolas chegaram só neste momento, que seria o próximo passo? Porque, de fato, né, tem a sala de aula, são muitas crianças, como a Jaqueline colocou, as crianças elas ficam umas próximas às outras e a gente não tem como desgrudar, mas elas serão o quê? Orientadas. E aí, creio eu, que tem o papel de ambos, né? Tanto os pais, na hora de mandar para a escola, né? Falou, ó, a gente vai retornar às aulas, só que agora é diferente. E a parte da escola, o professor, os orientadores que estão tendo todo esse cuidado. Voltando um pouquinho, que eu vi que uma pessoa perguntou assim, né, fez o seguinte comentário: tá, e se meu filho não quiser voltar para a escola? Eu acredito assim, que cabe ao pai e à mãe decidir isso, não à criança, né? Porque se o meu filho tiver uma infecção de garganta, ele não vai querer tomar injeção e nem antibiótico. Vai caber a mim, né, dizer, não, você vai tomar e vai ser em determinados horários. Então, as crianças, elas ainda não têm o poder de discernir o que é melhor para elas, né? Então, são os pais que têm que sentar, o pai e a mãe, no caso, se tem pai e mãe, né? Sentar, avaliar. Olha, nós de comum acordo entendemos que é o melhor? Sim. Então, a criança vai voltar para a escola, né? Porque senão fica muito assim. E se eu pergunto para a criança, eu já não tô transparecendo ou passando uma segurança. Porque se a criança olha para a mãe e fala, bom, mas se minha mãe não sabe se é melhor, então não deve ser, entendeu? E na dúvida não vou. Então, quem tem que decidir isso são os pais, baseados nisso tudo que nós estamos falando aqui, né? Acho que deu para responder. Deu sim, obrigada, Viviane. E aí a gente tem algumas perguntas aqui, né? Eu vou ler alguns comentários. E, pessoal, temos alguns minutinhos, eu vou pedir só para a gente
caindo o link, a gente entra novamente só para fazer a parte final, né, Viviane? A Gisele Godoy colocou aqui que ela tem muito receio de mandar, né, para a escola. E é natural, Gisele, acho que esse receio não é só seu, é um risco, né? E a gente vê a parte de risco, sim, da doença, de poder ter o contágio, mas também tem a gente também observa a parte da criança estar em casa e dessa necessidade do convívio e da interação, né, Viviane? Sim, com certeza. É assim, né? Eu vi que alguém, acho que foi ela que escreveu, que tanto ela quanto a mãe são grupos de risco. Eu penso que foi a Gisele que escreveu isso. Isso. Infelizmente, né, existem pessoas que elas realmente são mais suscetíveis, ou têm diabetes, ou é a questão da idade, ou tem um histórico de doença pulmonar, né? Então, são pessoas que realmente têm que ter mais cuidado. Agora, eu acredito que o fato da criança ir à escola não é uma condição sine qua non para que essa pessoa pegue a doença. Não é. Aí a Gabriele, se eu não me engano, é a Franciele, é isso? Ela colocou aqui como será a relação aos horários e controle da quantidade de alunos. Até então, o que foi aprovado para o retorno às aulas, quando houver, é que a gente pode ter de 30% a 35% dos alunos de educação infantil e fundamental 1, anos iniciais, né, fundamental anos iniciais, e 20% do fundamental 2, ensino médio, que nós não temos. Então, por isso até que o colégio enviou uma pesquisa entendendo quantos voltariam, quais estão no grupo de risco, para a gente entender qual a quantidade de alunos que gostariam de voltar, né, de pais que autorizariam esse retorno por sala, enfim. E a gente está dentro dessa grande parte, respondeu, mais de 90% dos pais responderam, até agradeço a todos que estão aqui, responderam a pesquisa. Então, a gente está pela quantidade, a gente está dentro do que a gente pode ter. Se em algum momento essa quantidade for maior e nós já tivermos retornados, a gente vai estudar um rodízio, né? Então, se o número de alunos que querem voltar for o maior do que pode ser, né, atendido ali por dia, a gente vai fazer um rodízio. Mas, a princípio, a gente está dentro desse limite, tá? Aí aqui era da Gisele, né, falando que ela é de risco. A outra pergunta você já respondeu, Viviane, que é do filho se ele não quiser vir, né? Infelizmente, crianças não têm o cuidado. A gente tem essa questão mesmo da criança não ter esse cuidado, né? Apesar que orientação de higiene não vai faltar. Isso eu garanto para vocês, né? Pessoal, eu vou só derrubar aqui para a gente entrar de novo. Eu peço que todos entrem novamente, só para a gente fazer uma finalização. E aí, se mais alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente está aberto, tá? Que esse link aqui vai cair, tá bom? Eu vou fechar e entrem novamente, por gentileza, tá bom? Só para a gente dar continuidade. Vamos lá. Beleza. Luiz Cláudio.